Olá, boa noite. São 19h29. Estamos retomando, então, a nossa aula de cálculo 2, né? Então, todos sejam bem-vindos à aula de hoje, né? Nossa primeira aula online, né? Espero que seja por um curto período de tempo, né? Mas a gente não sabe quando isso vai voltar. O Rogério foi amigo do outro lá, né? Parece. Se eu não me engano, ele trabalha dentro da John Deere. Deixa eu ver se eu abro aqui o chat. Ok. Então tá, pessoal. Né? Então, como eu já disse para vocês ali pelo chat, hoje nós vamos retomar aquilo que eu deixei na aula na semana passada. Eu acho que quando a gente é pego de surpresa, a gente sempre tem que deixar alguma coisa, né, para vocês. E então eu deixei para vocês aquele material, tá? Aquele questionário também é um exercício. Eu acho que ele já deve ter se encerrado, né? Mas ele volta agora no questionário da aula 3. Se vocês olharem lá no material, vocês vão ver que o questionário da aula 3 é o mesmo questionário da aula 2, acrescentado de algumas coisas, né? Eu acrescentei algumas coisas ali. E como eu disse para vocês ali pelo vídeo, convidando vocês para a aula, e também pelo chat agora, nós modificamos o plano de ensino, então vai ficar 50% das atividades em aula, mais 50% de uma atividade em um determinado dia específico. Queira eu que esse dia específico seja uma prova, que a gente possa nesse dia se encontrar, se ver, mas isso não depende de mim, nem da FTech, nem, né? Então, depende de muitas coisas, né? Mas vamos torcer que tudo encaminhe para o melhor desfecho, certo? Bom, nosso esquema de aula, acho que vocês já tiveram aula segunda e terça, e quem está chegando agora vai ser esse, das lives. O material sempre eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, tudo lá disponibilizado. Eu acho que esse esquema de chat é importante para a primeira aula. Ontem eu não fiz isso, mas hoje eu fiz e gostei. Eu acho que a gente vai fazer um chat inicial de meia hora. E depois a gente segue o barco na live. Eu tenho programado 2 lives. Por quê? Porque eu não sei se vai dar tempo. E ele grava por 1 hora, né? Ele grava por 1 hora, ele grava. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês no YouTube, certo? Ver o que eu separei aqui para vocês. Ok. Então, vocês têm esse material lá no Moodle, né? Cálculo 2, engenharia, derivadas parciais. Seria a aula da semana passada. Então, vamos retomar isso aos pouquinhos. Né? Devagarinho a gente vai retomar. É uma revisão de cálculo 1. Eu mas vou ver dessa forma. Enfim. Então, tá. Mas antes disso, eu quero comentar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre aquela primeira lista de exercício, o primeiro questionário que eu deixei. Ele também não está valendo, mas eu acho que é importante a gente comentar algumas coisas, né? Essa questão da fábrica, eu vi que muita gente errou, né? Muita gente tentou fazer e não conseguiu. E eu deixei 5. As alternativas eram 5 alternativas de verdadeiro e falso, e uma era falsa. Uma era verdadeira. As 3 eram falsas. Bom, então aqui eu deixei passo a passo delas, né? Então, X são operários especializados. Y, os não especializados. E aí vem as questões, né? Cada um deles. A base de tudo são esse X igual a 20 e esse Y igual a 40. Com isso, a gente sabe que o Q é... Bom, então a primeira
A primeira asserção era falsa. Por quê? Né? A primeira asserção, ela dizia, se a equipe contar com um trabalhador a mais não especializado, a variação na produção diária será maior. Ou seja, se eu tiver um funcionário, se eu tiver apenas um funcionário, vou pegar minha caneta, se eu tiver um funcionário não especializado, ou seja, eu tenho um Y só, a mais, vou botar, em vez de botar, em vez de colocar 40, eu colocar 41, né? Como ele está sugerindo aqui, botar 41, isso vai me dar 176.400, né? Ou melhor, isso vai me dar 164 mil. Se eu colocar um operário a mais em X, vai me dar 174 mil. Por que tá mais, o X impacta mais? O X impacta mais porque ele está ao quadrado, certo? Então, por isso que era falso. Se eu aumentar um Y, impacta menos que aumentar um X, porque o X está ao quadrado. Tá? A segunda era falsa, a terceira era falsa. Agora eu me esqueci de botar as asserções, mas enfim. E a última, então, era a verdadeira, porque a diferença entre o Q21, o Q2140 menos o Q2040 era 16.400 unidades. Tá? Era um exercício mais de lógica, tá? Eu admito que ele foi um pouquinho mais difícil. E um outro exercício que para nós hoje, para a aula de hoje, ele é interessante, é esse aqui. Tá? Por quê? Ele pedia para calcular uma taxa de variação aqui, né? Uma taxa de variação média. A gente falou disso na aula. Taxa de variação média. Então, o que acontece aqui? Né? A gente sabe que... Vou pegar minha caneta. Vou botar uma cor de destaque. A gente sabe que o D, né, é uma função de S, salinidade, ó, que S feio, que o professor fez, de S e de T. Né? Então, o D é uma função de S e de T. Não conhece uma expressão. O que acontece? Tem um efeito aqui. Então, o que é fixo? O que a gente fixou? Fixou a salinidade. Então, a salinidade ela é fixa em 33 ppm, né? A salinidade está fixa em 33 ppm. Então, está fixa a salinidade. O que acontece? Ela fixou a salinidade, vamos traçar uma reta e vamos ver o que está acontecendo. Então, está fixo nessa reta. O que está variando? A temperatura. Então, se está fixo, né, se está fixo os 33 ppm, o que varia é a temperatura. Tá fixo ali. Então, no ponto A, né, que está aqui o nosso ponto A, eu tenho 33 de S e 17, né? 17 aqui, né? Para a temperatura. Nesse ponto aqui, qual é a curva de nível? A curva de nível é essa aqui, né? Então, essa aqui é a minha curva de nível. Assim que eu faço a leitura. Tá 33 fixo, venho aqui, olho o que aconteceu, deu 17. Então, nesse ponto aqui, a minha densidade é de 1,024. Guarda esse número. Então, tá ali. Feito isso, vou para o ponto B. No ponto B é a mesma coisa. Eu venho aqui no ponto B. Tá? Eu vou ler o que acontece ali, ou seja, eu tenho 2, ou seja, no ponto B, a minha densidade. Ali saiu um erro, né? O professor quando erra, o professor já erra no quadro, né? Imagina ele digitando, né? Então, é 33. Tá? Então, no 33, a minha temperatura é 2, né? Então, qual vai ser o valor da minha densidade? O valor da densidade vai ser 1,0625. Tá? Aparece aqui.
no próximo passo. Aí vem a taxa. Lembrando para vocês essa anotação. A notação de delta ela é uma notação que indica variação, né? Então, eu vou estar pegando este valor aqui. Estava em 17, ou seja, sempre correspondente. O valor em 17 é 1,024. O valor em 2 é 1,065. Ok? Feita a conta. Então, eu tenho esse valor. O que chama atenção? O que chama atenção aqui é que nós temos um valor negativo, né? E esse valor negativo ele tem uma interpretação. Tá? Que é a conclusão, que quando eu tenho 33 ppm fixos, ou seja, a 33 ppm, a densidade, né? O que acontece com ela? É uma coisa meio que ela tende ela tem a taxa de densidade, ela tende a diminuir, ou melhor, ela tende daqui para cá, ou seja, né, nesse sentido aqui, ela tende a, acho que eu escrevi errado aqui, né? Ela tende a Tá certo? Tá certo, Tá certo. né? Tá certo, sim. É porque aqui, como aparece, nesse meu canto aparece vocês, eu não consigo ler o que está escrito ali. Mas tá certo. Na hora eu lembro que eu fiz certinho. Certo? Então era isso que o problema pedia. Eu não lembro qual era a alternativa. Mas a análise do problema é essa. Então, o que esse problema é hoje? Ele é importante porque eu tenho uma variável fixa. Eu tenho uma variável fixa. E eu tenho uma variável variável. E aí eu tenho o quê? Uma medida de variação. Certo? Isso que a gente fez uma derivada parcial. Porque eu fixei um valor, eu fixei uma variável, variei a outra. Certo? Isso é uma derivada parcial. Tá? Então vamos ver como é que isso fica. Ah, eu preciso apagar isso aqui, senão fica na tela. Vamos apagar isso aqui e vamos para o restante. Ô, professor. Vale? Assim, como é que eu sei qual que eu vou decidir? Ali no caso, o senhor botou a variação de densidade em cima e a variação de temperatura embaixo, né? Como é que eu consigo definir qual que é qual? Por que eu não posso inverter? Oi, só pode me repetir de novo que eu tive uma interferência aqui. Tá, olha só, o senhor colocou na de cima a variação de densidade e embaixo a variação de temperatura, Isso, correto? Isso. Tá, e eu posso alterar, eu posso botar uma em cima, ou qual o parâmetro para definir que uma é embaixo e outra em cima? Tá, isso é importante a tua dúvida. O que vai em cima? Em cima vai a função. Vai esse aqui sempre, certo? Embaixo é a variável, a independência. Aqui vai a dependência, ou seja, o que está aqui, e aqui embaixo vai sempre a independência. Ou seja, em cima vai sempre a curva de nível, ó. Vai isso aqui, isso aqui. Isso vai em cima. Embaixo vai ir o eixo, certo? Sempre tu vai olhar dessa maneira, tá? Ou o X ou o Y, certo? Tá, embaixo o X ou Y, ok. Tá? Embaixo é sempre o X ou o Y, é sempre o eixo, certo? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá. Então aqui, o que acontece? Eu deixei lá para vocês aquele material e eu acho que eu botei isso aqui mais por causa do vídeo, da videoaula, da videoteca, que é uma interpretação geométrica. Eu já pedi isso em outros semestres, não vou trabalhar isso dessa forma tão explícita. Mas é importante a gente saber. Porque vocês viram o que lá no cálculo 1? Lá no cálculo 1. Né? O que é a derivada? A derivada é a declividade da reta tangente.
Isso vocês viram lá é meio que um, vamos dizer assim, jingle. Derivada, declividade da reta tangente. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Então, derivar aqui, o que acontece? Eu tenho um plano, eu tenho um valor fixo. Então. Oi? Então, eu tenho um y constante, né? Você pode ver que o y aqui está constante, ou seja, está fixo. Ele está fixo. E o x ele está variando. Achei. Então, o y é fixo e o x varia. Certo? Isso aqui é uma situação de derivada parcial em x. Ou seja, o y é constante. Tá? Então, aqui. Então, ô professor, fale. Só, tu pode fazer a gentileza de pedir pro pessoal mutear lá, colocar em mudo os microfones, porque tá dando muita interferência. Se eu puder pedir aí, eu agradeço, senhor. Ah, tá, beleza. Assim, pessoal, o colega ele tá pedindo que quem tiver com algum outro barulho, e principalmente se não for interagir, eu acho interessante a interação, mas se não for interagir ou tiver com outro barulho externo, que bloqueie o microfone, que está tendo uma interferência. Eu também estou escutando. Tá? Tá. Então, a reta tangente, como está indicando aqui, é essa reta aqui, ó. Ou seja, essa reta, né? Essa reta aqui, a declividade dela, então, é a nossa derivada parcial em x, porque o x varia e o y está fixo. Né? Vamos ver o que mais eu tenho aqui feito. É o que está acontecendo aqui do lado, né? Aqui está a minha reta, certo? Aqui está a minha reta. Tá? A declividade dela, essa declividade em relação ao piso, é a derivada parcial. Tá? Essa derivada parcial aqui é em relação ao x, porque o x está variando e o meu y aqui está fixo, certo? Isso é calculado no ponto. Bom, de forma semelhante, nós temos... Vou apagar isso aqui. O x constante. Isso. De forma semelhante, nós temos o contrário, né? Vou arrumar isso aqui. Então, de forma semelhante, nós temos o seguinte. Agora, o x está fixo, né? O x está fixo. E o y, ele está variando. Certo? Então, ele que me varia. Então, se ele está variando, né? Se ele está variando, então, a minha derivada, a minha variação, ela é em y. Então, eu tenho a derivada parcial em y. Na derivada parcial em y, o x é constante. Tá? Então, o que acontece? Vou ver aqui. Então, a minha reta tangente, onde é que ela vai aparecer? A minha reta tangente vai ser aqui. No caso que acontece ali. E o meu ponto de intersecção, meu ponto da intersecção, o ponto de tangência, né? É o ponto 1 e o z. E a minha declividade, né? A declividade, né? É a nossa boa e velha derivada parcial em x. Ok? Beleza. Então tá. Essa é a interpretação geométrica, tá, pessoal? Essa é a interpretação geométrica que a gente tem sempre claro. Qual a interpretação geométrica da derivada? É a declividade da reta tangente. Eu quero ver se na aula que vem eu faço algumas interpretações práticas, tá? Sobre derivadas. Mas primeiro a gente vai entender o mecanismo algébrico. Tá, vamos adiante. Bom, isso aqui eu deixei na aula passada de pré-aula, né? Vocês lembram disso? Então vamos resolver juntos. Vou retomar lá do cálculo 1 isso, né? Então, queremos resolver essa derivada parcial.
Quem assistiu aquela videoaula acho que é do professor Gustavo, esqueci o nome do canal dele, mas naquela videoaula que eu disponibilizei lá no Moodle para vocês, de introdução às derivadas parciais, isso aqui está resolvido lá, ele resolveu. Então, como é que acontece? Como é que já resolve a derivada parcial? Né? Vamos lá. Primeiramente, eu quero fazer uma derivada parcial em x. Né? Se é em x, qual é a conclusão? O y é constante. Constante. Exatamente. Eu vou escrever CTE para ser constante. Aqui esse meu quadro aqui tá meio ruim, né? Então, meu y é constante. Então, o que acontece? Ali, lembram lá do cálculo 1, como a gente tem uma derivada da soma, eu posso, então, fazer na soma das derivadas. Né? Ou melhor, eu posso somar as derivadas. Então, o que acontece? A derivada de 1, 0. A derivada de x ao quadrado é quanto? Menos 2x. Né? Porque esse menos é esse menos aqui. E a derivada de xy, o que acontece? O y é constante. Então, só deriva quem? Só deriva o x. Qual é a derivada de x? 1. Então, derivada de 0. A derivada de 1 é 0. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de xy é y, né? Então, vamos só dar uma olhada nisso. Então, se eu tenho a derivada em x de x e y, o y ele é constante, porque eu estou fazendo a derivada em x. Então, é como se o y fosse para fora da derivada. Porque ele é constante. Tudo que é constante e está multiplicando, isso tem que deixar claro também. Sempre é dúvida. Ah, professor, qual é a diferença? Isso aqui tem uma multiplicação, ó. Então, quando eu tenho uma multiplicação, ela vem para fora. Se a constante está sozinha, é 0. A derivada é 0 de uma constante. Mas se a constante está multiplicando, ela veio para fora. Tá? Então, sobra a derivada em x de x. Nossa, meu x aqui ficou péssimo, né? Mas é uma velha história, né? Que vale a intenção, né? E por fim, y vezes isso aqui, né? Então, a derivada de x em relação a x é 1. Por isso ficou menos y. E a nossa resposta tem que ser essa. Opa, nossa resposta tem que ser essa aqui, né? Aí. Exatamente. Vamos ver, acho que tem aqui um efeito especial. Olha lá. Foi lá. Então, a nossa resposta é a B. Certo? Então tá. Aqui traz só um elemento a mais do que vocês viram em cálculo 1. Tá? Então, vamos lá adiante. Então tá. Olhando para esse caso. Agora, nós vamos para a derivada em y. Se é y, eu sei que o x é constante. Então, meu x é constante. Se o x é constante, agora eu vou tratar ele como uma constante na hora de derivar. Vamos ver o que acontece. Então, vamos derivar isso em y. Derivando isso em y, mesmo procedimento. Tá? E o que aconteceu? Derivada de 1 é constante. É 0. Por que a derivada de x ao quadrado ficou 0? Porque o que aconteceu agora? O x é constante. Então, como x é constante, a minha derivada em x é 0. E o que aconteceu aqui? Aquele mesmo raciocínio. Aconteceu o quê? O mesmo raciocínio. Bem, estão ouvindo a cadela latir lá. Em y. Estão matando o cachorro aí. Eu tô vendo que tem um cachorro aí na nossa aula. Lembra na nossa aula, quando a gente esteve lá, tinha um grilo, lembra? Foi na aula de vocês ou na aula de geometria? Não lembro. Tinha um grilo.
Vamos supor que agora o grilo... Foi na nossa aula. Então, a mesma história. O meu x é constante, então ficou x. E aí, O Y é 1. Uhum. ficou assim, dessa maneira, x vezes 1. Então, a nossa resposta só pode ser a letra D. Uhum. Certo? Então, se eu pedir aqui para subir, eu acho que eu fiz um efeito de resposta, a nossa letra D. Tá? Vou apagar aqui. Bom. Apaguei aqui. Vamos adiante. Então, a gente já começou a calcular derivadas parciais. Tá? E agora a gente só vai aumentar a dificuldade do negócio. Tá? A dificuldade... Vou pegar aqui para não perder a hora. Então, só vai aumentar, a dificuldade só vai aumentar. Tá? Então, agora, o que acontece? Eu tenho essa função aqui, né? E nós vamos calcular as derivadas em x e a derivada em y. Então, o que acontece? Eu tenho, vamos lá, para calcular a derivada em x, eu vou considerar o y constante. Então, mesmo procedimento, vamos calcular a derivada em x. Se x é y, não é constante. Então, o y foi para fora, né? Porque ele é uma constante que está multiplicando, veio para fora. Sobrou só o x. Eu vou fazer a derivada em relação a x. A derivada em relação a x, 3x ao quadrado. Né? Aqui a gente dá uma simplificada, né? Não vamos fazer um serviço meia boca. Nós vamos fazer um serviço completo. Quando o engenheiro... Eu costumo dizer, quando o engenheiro constrói o prédio, ele entrega o prédio pintado e acabado. Né? Aqui. Sempre é costume, por uma questão de elegância, né? Ou seja, uma questão estética, colocar as constantes primeiro. Então ficou 3x ao quadrado e y ao quadrado. Tá? É mistério. Vou fazer a derivada em y. Para calcular a derivada em y, agora o que acontece? Eu vou considerar o x constante. Mesma coisa. Feito o procedimento, o x veio para fora e vou fazer a derivada em y. Se eu fazer a derivada em y, vai ficar 2y. Dando aquela simplificada básica, ou dessa forma. Certo? Então, nós temos a diferença do cálculo 2, do cálculo 1. Agora nós temos duas variáveis, ou três variáveis, e nós vamos segurar as variáveis que não nos interessam, variar as outras, nesse caso. No caso que nós tínhamos, o y, eu estou fazendo a variação em x. Então, isso aqui ficou constante. Como constante, ele veio para fora, eu fiz apenas a derivada em x. Certo? Mesma coisa aqui. Eu vou fazer a derivada em y. Então, o x é constante, o x veio para fora e eu fiz a derivada em y. Né? Esses primeiros passos tem que ficar bem claro, porque eu só vou aumentar o grau de dificuldade. Tá? E a lista de exercício, ela tá lá para vocês ficarem em dúvida. E se tiver dúvida durante a semana, escrevam, entrem em contato, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, certo? Não fiquem com dúvidas, não fiquem batendo cabeça. Entrem em contato comigo que eu vou tirando as dúvidas, certo? Tá. Vamos para o próximo slide. Aqui, propriedades. Vocês viram isso lá com o Eduardo. Tá? Não sei se o Eduardo explicitou dessa forma, mas é o que vocês viram com o Eduardo e que a gente já acabou de fazer. Né? Ou seja, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Nós vimos isso nos dois exercícios anteriores. Né? Eu tenho aqui o A. O A é uma constante. Ou seja, isso aqui é constante. Se ele é constante, ele vem para fora. Ele está multiplicando aqui, né? Ou seja, ele veio para fora. Ali. E se eu tenho uma constante sozinha, né? Sozinha. Ela não pode estar multiplicando ninguém, ela está sozinha. Então, a derivada da constante é 0. Certo?
Bom, então isso aqui vocês viram, exercitaram lá com o Eduardo, e a gente vai retomar isso por agora. Tá? Então tá. Lá na aula passada, eu deixei esse exercício aqui com vocês lá. E eu resolvi ele. Não sei se vocês leram, se vocês deram, mas agora eu vou fazer ele no passo a passo, certo? Bom, o que acontece? No futuro, e isso quer dizer futuro pode ser daqui a meia hora ou na aula que vem, tanto faz, mas o que se espera? Que você olhe para essa expressão, você vai fazer uma derivada em x e já entrega a derivada. Ou seja, eu vou derivar isso aqui em x, vai ficar 8xy, 8xy, estou derivando em x. 15x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2. A derivada de y é 0, certo? Ou seja, mas se você não enxergou isso de cara, olhou assim, é isso. Então, aí você vai ter que fazer esse passo a passo. Né? O que seria esse passo a passo? Primeira coisa, eu tenho uma soma. Né? Tem alguém que se confunde. Algumas pessoas sempre se confundem. Quando eu falo soma e subtração para o professor é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu tenho uma soma ou subtração, então eu vou separar nas suas parcelas. Certo? 4 parcelas. E em cada uma delas eu vou fazer a derivada. Eu vou fazer a derivada em x na primeira parcela, derivada em x na segunda parcela, derivada em x na terceira parcela e em x na quarta parcela. Tá. Então, vamos ao próximo passo. Eu venho com essa, tá cheia de seno, cosseno e tangente, né? Daqui um pouco a gente vai botando, vai misturando, vai criando um caldo maior, né? Enquanto a gente tá no caldo mais raso, depois a gente se lança para águas mais profundas. Então, aqui, viemos até aqui. Agora, faça a derivada em x dessa parcela. Qual vai ser a derivada em x dessa parcela? Bom, vai ser 8xy. Você já poderia ter olhado e dizer, 8xy. Mas fiz passo a passo, detalhado. O y é constante, sai para fora. Tá? Não precisa fazer isso, passo a passo. Por exemplo, questão de prova. Se porventura a gente vier fazer uma prova, você vai dizer, vai colocar ali, 8xy. Pronto, acabou. Né? Mas se você ainda não tem segurança, coloca o y para fora, faz a derivada e aquela coisa toda. Agora, a segunda parcela. A segunda parcela vai ficar 15, por quê? Porque multiplica o 5 com o 3, né? E aí vai ficar 15x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? A terceira parcela vai sobrar 2. Apenas 2, porque a derivada de x em relação a x é 1. Né? E por fim, a derivada de y em relação a x, e repara, o y está sozinho. O y é a constante, porque eu estou derivando em x. O y está sozinho. A derivada, uma constante sozinha, é 0. Certo? E o prof esqueceu de fazer a continha, né? E é isso, né? Vamos ver o que acontece. Junta tudo, temos a resposta. Tá? Isso aqui. Temos o passo a passo. Precisava fazer esse passo a passo? Não. Eu fiz porque é a primeira vez que a gente faz. Tá? Na lista, se você vai resolver, se isso te ajudar, ok. Se isso não for te ajudar, e se você já consegue enxergar isso, também vai adiante. Tá? E aí, vamos adiante. Vamos adiante. Vou apagar aqui. Essa aí tem em Y, professor? Vamos ver, eu acho que... eu não fiz em Y, né? Vamos fazer em Y, não daria? Melhor, né? Vamos fazer o seguinte.
Se eu fosse fazer essa derivada em y, achei que eu tivesse feito ela em y. Deixa uma coisa. Tá. Não, vamos voltar para cima. Como é que ficaria em y? Vou botar aqui. Eu vou mudar, vou fazer aqui. Se eu for fazer em y, tá? 4x2 y menos 5x3. Ah, não, eu não consigo fazer aqui, tem que ser no mouse mesmo. y2 mais 2x menos 1. Eu vou fazer no esquema rápido. Menos 1 não, menos y. Já botou o final. Eu já botei final porque o prof é apressado, né? Sempre tô com a língua queimada. Então, se eu estou fazendo a derivada em y, tá? Estou fazendo a derivada em y. Então, o que acontece? Eu vou estar derivando só isso aqui. Isso aqui é constante, né? Então, se é constante, vai ficar 4x2 vezes 1. Certo? Menos. Tudo isso aqui é constante. Então, vamos repetir. 5x3 vezes, agora, como a derivada é em y, eu vou ter que derivar o y. Como vai ser a derivada em y? 2y. Ou seja, fiz a derivada em y. Essa derivada aqui, eu estou derivando em y. Tem y? Não. Tá. É 2x. 2x para o y é constante. Então, essa derivada aqui é zero. Menos a derivada em y de y. É 1. Então, finalizando, fazendo, né, a simplificação final, ficou 4x2 menos 10x3y, né, menos 1. Olha, até estou aprendendo a escrever nesse negócio aqui. Fala que vem, eu acho que eu vou diminuir o PowerPoint e vou escrever nesse negócio. Certo? Então, mesmo procedimento, e aqui a gente já foi mais rápido, não ficou fazendo tanta volta, né? Eu acho que, às vezes, muita volta confunde. Uma coisa aqui, que horas são? Aqui ele está me contando que eu tenho só mais 1 minuto e 50. Ontem, na aula de ontem, ele gravou 1 hora. Tá? Vamos tocando. Vamos tocando. Qualquer coisa... Nossa, ontem também ficou o tempo inteiro. Não parou. Ah, tá. Não sei se gravou, se ela salvou, mas ela ficou das 7 até as 9h30, tocando direto. Não. A minha aula de ontem gravou 1 hora. Eu gravei 1 hora. Eu parei 1 hora porque eu pensei ele deve ter parado. Mas vamos ver o que acontece. Tá? Daqui um pouco também preciso dar um tempo que né, na aula eu sempre tomo uma aguinha. Ainda não tomei a minha aguinha que tá aqui atrás. Ó. Eu tenho que pegar uma aguinha ali depois. Tá. Então, vamos fazer... o cafezinho. O cafezinho. Opa. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Vamos adiante. Então, espero que aqui tenha ficado clara essa parte aqui. Vamos adiante. Então, tabela de derivação. Tá? É aquilo que eu já tinha falado para vocês. Opa! Eu já tinha apresentado para vocês na aula passada. Eu já tinha falado... Eu já tinha postado a tabela de derivadas. Tá difícil aqui. Na aula passada eu já tinha postado a tabela de derivadas. Volta lá. Só uma.